Olá, amigas. Olá, amigos do Instituto Kardecista da Bahia, o nosso IKB. Eu sou Ivan César e venho mais uma vez atender ao chamado dessa casa que tanto gosto, como eu costumo dizer, né? A gente vai de casa em casa falando sobre o Espiritismo, mas algumas instituições a gente termina se afeiçoando um pouco mais. Não só pela instituição em si, no caso do IKB, até pela relevância histórica bastante relevante historicamente, mas também pelas pessoas que conduzem o seu trabalho, que várias delas eu considero como amigos e amigas verdadeiramente. E hoje o convite para falar por esses próximos 30 minutos aí, e assim, eu tô online, viu, gente? Eu tô aí no YouTube, se vocês tiverem alguma consideração para fazer, algum comentário, até alguma pergunta relacionada ao tema que vamos trabalhar, vocês fiquem à vontade. Se eu souber responder, maravilha. Se eu não souber, aí o que não falta no IKB é gente para responder. Mas o convite de hoje, o convite dessa ocasião é para falar sobre o tema cuidar do corpo e do espírito. Então, como a gente tem mais ou menos aí 30 minutos para conversar, para passar esse conteúdo, sem mais delongas, vamos direto a ele. Nós já sabemos, não acredito ser novidade para qualquer espírita, ainda que seja ele um iniciante na doutrina, nos estudos da doutrina, que nós somos compostos, nós seres humanos, somos compostos basicamente por três camadas. O espírito, o perispírito e o corpo somático, sendo o espírito a principal, que é o que efetivamente existe e que permanece pela eternidade, o perispírito intermediário entre o espírito e o corpo, que é a última camada, a camada mais densa, a camada mais grosseira, e aquela camada que nos serve de interação mais importante nesse meio material que nós vivemos aqui no nosso planeta. Cada uma com a sua importância específica, como disse agora há pouco, o espírito é mais importante porque efetivamente é o espírito que existe. A carne algum dia vai deixar de existir, para alguns um pouco mais rápido, para outros um pouco mais lentamente. Alguns vão viver na Terra um pouco mais, outros vão viver um pouco menos, mas fato é que em alguma ocasião, essa carne que nós nos habituamos a enxergar e a identificar nas feições como sendo Ivan, como sendo Isabel, como sendo Edivaldo, como sendo Gil, isso algum dia deixará de existir. Mas o espírito não, o espírito permanece. E não apenas permanece, como ele continua levando os nossos aprendizados, o nosso caminhar, tudo aquilo que a gente vai agregando à nossa moral, à nossa ética, à nossa intelectualidade ao longo da nossa existência, o espírito vai levando junto, porque em algum outro momento, pode ser por uma necessidade específica de evolução daquele próprio espírito ou uma necessidade de evolução daquele grupo que receberá uma nova encarnação desse espírito, ele vai se revestir primeiro de um corpo perispiritual, pegando ali os elementos do orbe do planeta onde vai encarnar, fazendo as alterações do fluido cósmico universal, para poder servir novamente como meio de interação entre o espírito e o corpo. Esse processo de reencarnação, que nós já falamos muitas vezes, e ainda bem continuamos a falar nas nossas casas, ele se dá de maneira absolutamente necessária à nossa evolução espiritual. E justamente por conta dessa ideia de reencarnação, essa necessidade que nós ainda teremos muitas vezes de estarmos na carne, mas sem qualquer sombra de dúvida, sem qualquer possibilidade de desconsiderar o espírito, é que a gente já faz o link para essa ideia do evangelho, cuidai do corpo e cuidai do espírito. E o texto evangélico do nosso evangelho segundo o espiritismo é muito feliz, me foge agora o nome do espírito que traz a colaboração, mas ele diz que está em equívoco
aquele que cuida apenas do corpo, da mesma forma como está em equívoco aquele que cuida apenas e tão somente do espírito. Por quê? Porque na nossa necessidade momentânea, nós dependemos dos dois. Claro, dependemos muito mais do espírito, porque o espírito, em verdade, somos nós. Mas o corpo é a nossa ferramenta de interação com as questões terrestres. É pela carne que nós vamos, por exemplo, sermos identificados, é pela carne que nós vamos ter o sentido tátil de, por exemplo, tocar as pessoas, seja num abraço, num aperto de mão, onde quer que seja. É a carne que vai ser enxergada, que está sendo enxergada, por exemplo, nessa palestra que nós estamos fazendo aqui agora. Pode ser que do outro lado, aí onde vocês estão, tenha alguém enxergando os espíritos que estão aqui auxiliando nesse trabalho. Pode ser, acho difícil, mas pode ser. Mas fato é que todos vocês, se não tiverem nenhum problema com o aparelho ocular, todos vocês estão enxergando como a minha carne se apresenta nessa atual encarnação. Então, é de gravíssima importância tanto uma coisa como outra. E nós precisamos tomar vários cuidados. Vamos tomar como exemplo aquelas pessoas que resolvem aderir às chamadas práticas meditativas. Em tese, estão cuidando basicamente do espírito. Mas de que adiantam, por exemplo, as práticas meditativas se você não consegue evitar o consumo de gordura para lhe trazer problemas de colesterol? Se você não consegue aliviar um pouco a mão no sal para evitar que lhe sejam trazidos problemas voltados à hipertensão arterial? Da mesma forma, aqueles que cuidam ali de uma dieta mais balanceada, uma dieta nutricionalmente rica, cheia de vitaminas, cheia de fibras, aquelas coisas todas que nós nos habituamos a ouvir falar, mas que não reserva 5 minutinhos que seja do seu dia para fazer uma prece, para um mergulho íntimo, para observar um pouco melhor como anda o controle das suas emoções, como anda o seu dia a dia, se tem sido uma pessoa, aí já usando termos psicológicos, se no seu comportamento tem sido uma pessoa mais assertiva, uma pessoa mais passiva, mas também pode ser uma pessoa agressiva. Como é que você tem sido? Então, os dois conversam entre si, porque o que acontecer no nosso espírito, em alguma ocasião, terá reflexo no nosso corpo material, e as sensações materiais, elas também poderão ter reflexo, levar a sua contribuição para o nosso corpo espiritual. Muitas vezes nós permitimos que as chamadas doenças psicossomáticas elas se apresentem na nossa vida justamente porque não estamos cuidando do espírito. Psique é o mundo espiritual, o mundo da alma, e elas terminam aparecendo no corpo físico. Então, desarmonias, tratamentos que nós muitas vezes não percebemos que nós precisamos agir de forma diferente em relação a esta ou aquela ocorrência, muitas vezes ocorrências simples, às vezes ocorrências corriqueiras, e que nós, mesmo com o contato frequente, não aprendemos a lidar com elas. Por exemplo, quando alguém manda uma mensagem desaforada para a gente no WhatsApp, uma pessoa que por algum motivo já tem por hábito fazer isso. Opa, não é a primeira vez. E certamente não será a última, porque dificilmente alguém vai mudar da água para o vinho do dia para a noite. É um processo. E se você já sabe que aquela pessoa tem aquele tipo de característica, se você já sabe, por exemplo, que a pessoa que você está mandando uma mensagem aí agora não que você está assistindo a palestra, mas que você mandou uma mensagem agora há pouco, se você já sabe que ela tem por característica demorar de responder, por que você vai se chatear quando demora? Por que vai mandar mensagem e vai ficar cobrando? Cadê? Vambora, já viu? Responde e tal. É característica dela.
E essa sua ansiedade, essa sua pressa, ela não vai impactar um outro em nada se o outro não quiser. Mas com certeza estamos trazendo impactos para nós, para o nosso mundo espiritual. E que já já vai terminar redundando em desajustes, em desarmonias no nosso corpo físico. Quantos de nós não conhecemos pessoas que são cardiopatas? Vamos fazer uma rápida pesquisa. Essas pessoas que têm problemas cardíacos, que vocês conhecem, talvez estejam no seu círculo familiar, no seu círculo de amizades, até na própria casa espírita, porque não podemos nos eximir das nossas responsabilidades. Reparem como muitas dessas pessoas, eu não vou dizer aqui todas para não ser generalista demais, nem ser incorreto na informação, mas reparem como muitas dessas pessoas que têm questões cardíacas, que têm problemas cardíacos, normalmente não são pessoas que não sabem controlar as suas emoções. É gente que toda hora tem um acesso de raiva e explode com alguma coisa e fica ansioso com coisas simples. Reparem se não é mais ou menos um padrão de comportamento. Gente que desenvolve gastrite nervosa e daqui a pouco aquela gastrite pode se converter em uma úlcera, aí a úlcera vira câncer, e ó você com câncer de estômago ou de esôfago, precisando muitas vezes retirar o órgão. Como uma amiga uma vez precisou, uma colega de trabalho. Tudo isso pelas desarmonias do nosso mundo espiritual. Por deixarmos de cuidar do nosso espírito. Aliás, deixarmos de cuidar do nosso não. Deixarmos de cuidar de nós espíritos. Essa é uma revisão de vocabulário que nós precisamos fazer. Nós não estamos espíritos, nós somos espíritos. Algumas casas, inclusive, elas têm aderido àquilo que chamam de terapias integrativas. E aí colocam ali nas suas atividades reiki, cromoterapia, aromaterapia, acupuntura e uma série de outras possibilidades. Eu não vou entrar aqui mais uma vez em um tema que eu já falei outras tantas vezes, que isso não tem relação nenhuma com o espiritismo. Não estou dizendo que não serve, não estou dizendo que não preste, não se trata disso. Eu só estou dizendo que não é espírita. Não está no corpo doutrinário. E para isso eu sou extremamente conservador. Sabe aquela coisa essa cisão que as pessoas andaram fazendo por aí? Ou você é conservador ou você é progressista? Eu me recuso. Em alguns pontos da minha vida eu sou conservador, em outros pontos da minha vida eu sou progressista. Polêmicas à parte, as casas têm, entendo eu que algumas casas têm aderido a essas possibilidades porque muitas vezes não conseguem colocar o texto da doutrina espírita de forma aplicável ao seu público. Então, muitas vezes a pessoa chega e diz, mas eu faço o evangelho no lar toda semana. Eu não perco a semana, eu faço assim, eu faço assado, eu leio, eu discuto. Durante a semana eu tento lembrar daquele texto para tentar fazer diferente e tal. E não consigo, meu Deus, mas eu não consigo, eu já tentei de tudo. Não, não tentou não. Não tentou. Não tentou porque se bem soubéssemos, identificada a raiz, a razão das nossas dificuldades, nós sequer precisaríamos de religião para fazer essa modificação. Precisaríamos apenas, e aí desculpem o termo, tomar vergonha na cara. Alguns casos não são fáceis, é verdade, eu concordo. Mas quantas coisas nas nossas vidas que pouco tempo atrás nós dizíamos assim, nossa, mas isso é muito difícil, eu não consigo fazer, e hoje nós fazemos muitas vezes com o pé nas costas, ou com as mãos para trás. É necessidade. É a necessidade, é o nosso encontro íntimo. Então, vocês estão vendo que os animais estão em polvorosa aí, né? É o passarinho cantando, é o cachorro chorando, não sei porquê, mas enfim, nada que vá
atrapalhar aqui o nosso trabalho, não. Eu passarinho sempre dá um jeito de participar das nossas palestras. Quem já assistiu alguma palestra minha virtual já viu isso. Enfim, são os filhos de Francisco que estão por aí. Precisamos estar atentos, precisamos tomar muito cuidado, porque a forma como nós vamos conduzir a nossa vida emocional, com certeza será a forma como precisaremos tratar o nosso corpo. Nesse período de pandemia, já estamos indo para o... Estamos indo não, minto, estamos completando hoje, na data dessa gravação aqui, dia 15 de setembro, estamos completando, pelo menos eu estou completando, 6 meses dentro de casa. Saindo para coisas muito pontuais e absolutamente necessárias, mas estamos há 6 meses dentro de casa. Algumas pessoas, e aí quem tem criança pequena em casa, seja filho, seja neto, certamente vai saber do que eu estou falando. Criança pequena que está tendo de se adaptar às aulas virtuais, deixar ali a criança algumas horas, algum tempo do dia na frente de uma tela de computador, certamente já percebeu que não há nada de glamuroso nisso. A vida muitas vezes não é tão simples como a gente pode imaginar num primeiro momento. Eu particularmente vou dizer a vocês que eu achei que no máximo seriam 3 meses. Já estamos no 6º. E tem sido muito comum nas mensagens que recebo no WhatsApp, nas postagens que as pessoas algumas vezes fazem lá na rede social, alguém dizer assim: ah, não teve jeito, hoje eu surtei, eu dei uma surtada. Ó, gente, deixa eu fazer uma sugestão para vocês. Se você já falou algo assim, ou se você já ouviu algo assim, eu vou te dar uma sugestão. Procure contato com um psiquiatra, com um psicólogo ou com um terapeuta, pessoas que são, como eu costumo dizer, profissionais da mente. E procure saber dessas pessoas o que é que significa, em termos psicológicos, a expressão fulano, fulana surtou. Procure entender o que significa. E a partir daí, com esse conceito, aí você decide se você vai realmente ajudar a banalizar uma expressão que é grave, ou se você vai mudar o seu linguajar. Porque o que eu tenho visto, e digo isso com alguma tristeza, é que as pessoas efetivamente não têm tido sequer buscado a tal da paciência. Porque se está difícil para você que surtou, também está difícil para outras tantas pessoas que conseguem minimamente respirar fundo e seguir sua vida. Claro, cada pessoa é uma pessoa. Cada um observa o mundo de uma maneira absolutamente particular. Mas as situações basicamente são as mesmas. E por que uns conseguem e outros não? Eu tendo a achar, não fiz nenhuma pesquisa estatística com isso, não saí conversando com nenhuma junta psicológica, psiquiátrica, nada disso. Apenas observo o seguinte: as pessoas, e aí eu trago o conceito de Daniel Goleman, as pessoas que antes da pandemia, antes do coronavírus, antes desse enclausuramento que nós fomos obrigados a estar, pelo menos quem tem algum nível de consciência se coloca assim, antes disso, se a pessoa já tinha desenvolvido a tal inteligência emocional que Daniel Goleman traz na sua obra, ela está passando por esse período de uma forma. Agora, quem não conseguiu nenhum nível de inteligência emocional, não será na pandemia que vai conseguir. E aí está tendo muita dificuldade. Sabe quando a gente... Vamos lá, vamos falar de nós espíritas. Sabe quando a gente vai assistir a uma palestra
E, por exemplo, o tema da palestra é autodescobrimento, baseado lá na obra da benfeitora Joana de Ângeles. Aí o palestrante, isso eu vou legislar em causa própria agora, aí o palestrante pega uma lista, na verdade não é nem autodescobrimento, é na obra Momentos de Meditação, Momentos de Meditação, Momentos de Iluminação, não recordo agora qual delas é. A benfeitora Joana de Ângeles, ela dá um passo a passo para o autodescobrimento. Desde você identificar as suas necessidades até você trabalhar para modificá-las. Aí você vai lá na palestra, o palestrante fala aquelas coisas todas, coisas que às vezes ele mesmo ainda não conseguiu fazer, mas enfim, está lá passando o recado. E aí você chega em casa e assim, não, realmente, aquilo ali eu gravei, agora eu vou começar a fazer. Até alguém te falar alguma coisa que você não gostou de escutar. Onde é que eu quero chegar? Nós muitas vezes batemos no peito, não. Nós muitas vezes enchemos o peito, enchemos o nosso pulmão de ar para cantar aos quatro cantos assim. Nós, espíritas, somos efetivamente os herdeiros do Consolador prometido. Ok. Não vou aqui entrar no mérito da discussão. Mas o que é que a gente tem feito? Ou será que essa coisa do Consolador prometido ela tem sido apenas e tão somente teoria? E a nossa prática? O que é que nós temos feito com as nossas vidas? Muitas vezes, as pessoas, voltando àquele exemplo das pessoas que buscam, por exemplo, as práticas meditativas, hoje até que eu não escuto tanto assim, mas já escutei durante algum tempo alguém dizer assim, meu sonho é alcançar um nível de espiritualidade que eu não me preocupe mais, que eu não me escandalize, que eu não tenha mais problema nenhum com nada disso que acontece no mundo. Aí, às vezes, quando eu levantava com o pé esquerdo, às vezes levantava com os dois pés esquerdos, aí eu chegava para essa pessoa e dizia assim, quando você alcançar esse nível de compreensão da vida, você não será uma pessoa iluminada. Não, de jeito nenhum. Você será uma pessoa à parte na sociedade. Você será uma pessoa que se colocou à margem de tudo, porque a iluminação que os espíritos muito bem nos explicam, ela não é você se desligar da humanidade, muito pelo contrário. Quanto mais iluminado você for, mais você deve estar na humanidade para ajudar aqueles que ainda não conseguiram o seu processo, ou qual será o trabalho dos espíritos benfeitores. Você vai se bitolar nessa ideia de alcançar o nirvana e de lá ninguém lhe tira? Aliás, eu acho, principalmente nos dias de hoje, né? Eu acho que quando a gente perde a nossa capacidade de indignação, é porque realmente o nosso estado é grave. Aí nós aderimos a tal aquele conceito de Pierre Weil e Jean-Yves Leloup, né? Da normose, a doença da normalidade. Então, cuidar do espírito é também nós ajudarmos a quem quer que seja. Aí está o papel da caridade. É necessário nós buscarmos essa iluminação. Aliás, deixa eu até fazer uma correção. Quando a gente fala em sermos alguém iluminado, nós estamos sempre falando de um movimento de fora para dentro. Nesse momento, eu estou sendo iluminado por uma lâmpada que está no teto e por uma luminária que está aqui na minha frente. Então a iluminação está vindo de lá para cá. O que nós devemos efetivamente buscar é sermos luminosos, seres luminosos, porque aí sim a iluminação será de dentro para fora. E aí você, aliás, eu tenho certeza que todos nós vamos identificar alguém nessas características, mas você passa a ter uma luz tão forte, tão brilhante, que os outros vão começar a reparar.
Ou nós nunca comentamos sobre alguém, nossa, mas fulano de tal, mas parece uma pessoa, traz uma luz tão diferente. É verdade. Porque certamente essa pessoa já teve caminhada suficiente espiritual para levar a luz do seu espírito para o perispírito e do perispírito para o nosso corpo. E isso está lá em O Livro dos Espíritos, não é invenção de Ivan, não. Quanto mais purificado for o espírito, mais luminosa será a sua energia. E quando eu falo quanto mais purificado for, mas não estou me referindo a espíritos puros, não, que aí é um outro patamar que nós ainda alcançaremos, mas não alcançamos, por enquanto. Mas eu falo em progresso mesmo da alma. Sabe aquele item, o item 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20 e quantos, Ivan? Enfim, não me lembro. Mas quando fala sobre o verdadeiro espírita, capítulo 17, melhor dizendo, item 4, lá no último parágrafo, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Sede Perfeitos. No item 4, no último parágrafo, nas últimas linhas, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz, ou seja, é um processo ainda constante para domar as suas más tendências. A pessoa que ainda luta para domar as suas más tendências necessariamente não encerrou a sua transformação moral, não. Ela continua fazendo a transformação moral. Ou seja, vamos ler as entrelinhas. Vamos entender que a ideia de cuidar de nós de forma integral é cuidar das duas coisas. Você quer fazer, sei lá, a dieta vegana, a partir de agora você vai se tornar vegano, vai se tornar vegana. Por questão de respeito aos animais, uma nova direção de vida, ok, sem problemas. Agora, de que adianta você se tornar vegano, se tornar vegana e continuar sendo uma pessoa egoísta? Continuar sendo uma pessoa vaidosa? De que adiantou? Não, olha, você quer saber? A partir de agora, eu serei mais onívoro possível. Aquele que come tudo que aparece pela frente. Eu fui vegetariano, eu fui vegano, a partir de agora não. A partir de agora eu vou comer tudo de novo. Sim, ok, tudo bem. Problema algum. Disse Jesus, né, o que importa não é o que entra pela boca do homem, mas o que sai. Justamente por isso, de que adianta você fazer uma alteração alimentar, uma alteração na sua rotina alimentar e continuar com os mesmos vícios morais? A pergunta que fica para todos nós. Então, é nosso papel, é nosso dever amar o corpo e o espírito, preservar, utilizar o nosso corpo com nobreza. Nobreza de atitudes, nobreza de sentimentos, tudo que é tipo de nobreza que você possa imaginar em relação às questões espirituais, porque se você cuidar apenas do corpo, você não estará cuidando do espírito. Mas se você cuidar do espírito, certamente você também estará cuidando do corpo. Mas lembrando, não adianta cuidar só de uma coisa ou só de outra. Cuidar dos dois. Porque afinal de contas nós somos um conjunto. Lembram do início lá do trabalho? Espírito, perispírito e corpo? 3 camadas básicas. E é a união delas que vai fazer as nossas experiências aqui na Terra. Então, amar, preservar, utilizar com nobreza, tudo isso é tarefa diária que cabe a gente executar com o maior nível de atenção possível. E a nós espíritas aproveitarmos o que a doutrina espírita nos apresenta como propostas de vida. Não sei se vocês já repararam isso, espero que sim, mas não são propostas doutrinárias. São propostas de vida, são propostas de alteração do nosso mundo íntimo para que a gente possa caminhar na direção da luz e da perfeição que nos é possível com a maior tranquilidade. Então, aqui me despeço, agradecendo a atenção de vocês, de todos e de todas, e rogando ao Mestre Jesus, ao nosso Pai, Deus Todo Misericordioso, que nos guarde na sua paz e na sua misericórdia. Um grande abraço e até a próxima.